Aconteceu num tempo quando todo um sistema espiritual havia se rompido e fracassado. Ezequiel, que estava exilado na Babilônia, teve uma visão de anjos de 4 faces, rodas dentro de rodas e olhos que tudo veem, símbolos do divino tão misteriosos quanto o universo. Esses eram os Ofanins, guardiões ocultos e mensageiros divinos que guiaram profetas, desafiaram impérios e moldaram o curso da nossa história. Quem são esses seres celestiais? Conheça a verdade por trás desses anjos ocultos da Bíblia, descobrindo o que revelam sobre nosso mundo e nós mesmos. Os anjos são frequentemente retratados nas escrituras bíblicas como mensageiros de Deus, desempenhando uma variedade de funções e papéis importantes. Eles são descritos como intermediários entre o divino e o humano, transmitindo mensagens, protegendo e orientando pessoas, e até mesmo executando julgamentos divinos. Por exemplo, anjos como Miguel e Gabriel são conhecidos por trazer mensagens importantes e realizar missões específicas de Deus. No entanto, por trás de sua imagem benevolente e protetora, os anjos também têm um lado enigmático e poderoso que muitas vezes é subestimado. Embora sejam frequentemente associados à bondade e à luz, as Escrituras também os retratam como poderosos agentes da justiça divina, capazes de executar punições e julgamentos severos quando necessário. Mas quem foi Ezequiel? Ezequiel era filho de Buzi e pertencia à família sacerdotal, ou seja, ele era um sacerdote. Na verdade, nada se sabe sobre quem foi Ezequiel, além das informações que são encontradas no livro que leva seu nome no Antigo Testamento. Ezequiel foi levado cativo para o exílio na Babilônia em 597 a.C., logo após o rei Nabucodonosor ter tomado Jerusalém. Na ocasião, foram deportados o rei de Judá, Joaquim, toda a família real, os artesãos habilidosos e os cidadãos mais proeminentes. Ezequiel se estabeleceu nas margens do rio Quebar e suas mensagens eram direcionadas aos exilados, oferecendo esperança, advertência e instrução em meio à adversidade. Após 5 anos vivendo no exílio, ele recebeu sua chamada profética. Num dia comum, enquanto estava às margens do rio Quebar, Ezequiel foi subitamente arrebatado em espírito e levado para longe, sendo colocado em um estado de transe ou êxtase visionário. Ele descreve como o céu se abriu diante dele, revelando uma visão deslumbrante e impressionante. Uma tempestade começou a se formar, mas essa não era uma tempestade qualquer. Originada do norte, ela tinha um aspecto diferente das tempestades típicas da região. Mesmo sem entender completamente o que aquilo significava, era claro que essa formação climática não seguia os padrões habituais. A maneira como se movia e a intensidade que sugeria iam além das experiências anteriores de Ezequiel com o clima local. O que ele via era tão divino que não havia palavras para descrever o que testemunhava. Então, para dar ênfase a essa dificuldade em explicar por meio da linguagem humana, usou os termos semelhança e aparência repetidamente na narrativa. Como descrever o inexplicável? Quando a tempestade chegou mais perto, Ezequiel conseguiu ver detalhes que o deixaram impressionado. Primeiro, havia uma grande nuvem que parecia diferente de qualquer coisa que ele já tinha visto, com fogo piscando de um lado para o outro dentro dela. E não era só isso. Ao redor dessa nuvem e do fogo, tinha um brilho muito forte, quase como se a luz do sol estivesse refletindo em algo muito brilhante. Um pouco depois, Ezequiel viu algo ainda mais surpreendente. No meio daquela cena, apareceram 4 seres vivos. Eram querubins, seres celestiais majestosos. Cada um deles tinha uma aparência única e impressionante. Eram diferentes de tudo o que Ezequiel já tinha visto. Cada ser tinha 4 faces. A primeira face era como a de um homem, a segunda face lembrava um leão, a terceira tinha a aparência de um boi, e a quarta face era como a de uma águia. Além disso, cada um desses seres tinha 4 asas, que os tornavam capazes de se mover com grande agilidade e velocidade. Eles eram como nada na terra,
combinando traços de humanos e animais, de uma maneira que só poderia ser descrita como divina. Os 4 seres vivos que Ezequiel viu tinham um significado profundo. As diferentes faces de cada ser não estavam ali por acaso. A face humana mostrava que eles tinham inteligência e podiam entender as emoções, lembrando a Ezequiel e a quem mais visse essa visão que a compreensão e a empatia são partes importantes da vida. A face de leão simbolizava a força e a coragem, essenciais para enfrentar os desafios que aparecem no caminho. A face de boi representava o trabalho duro e a persistência, qualidades necessárias para superar obstáculos e seguir em frente. Por fim, a face de águia significava a capacidade de ver além do óbvio, de ter uma visão clara das coisas que estão por vir. Juntos, esses símbolos formavam uma mensagem poderosa sobre as qualidades que os humanos precisam cultivar para viver bem e alcançar seus objetivos. Depois de notar os querubins, a atenção de Ezequiel se voltou para algo ainda mais peculiar. Ele observou que junto a cada um dos seres havia uma roda, e essas rodas eram diferentes de qualquer coisa que se pudesse imaginar. Ezequiel descreveu essas rodas como sendo brilhantes, feitas de algo que parecia berilo, um tipo de pedra preciosa que tem um brilho impressionante. Mas o que realmente chamava a atenção era como essas rodas eram feitas. Cada uma parecia estar dentro de outra roda, e elas podiam se mover em todas as direções. Havia uma sincronia perfeita entre eles. Quando os querubins se moviam, as rodas acompanhavam cada movimento deles como se estivessem conectados. Essa harmonia no movimento mostrava que não era só sobre se mover de um lugar para o outro. Era como se os seres vivos e as rodas compartilhassem a mesma vontade ou propósito. Além disso, cada roda é coberta de olhos, tanto em suas bordas quanto em seus aros. Estes olhos são descritos como estando por toda parte. São frequentemente interpretados como símbolos da onisciência divina, representando o conhecimento completo e abrangente de Deus sobre todas as coisas. Eles também podem simbolizar a vigilância constante de Deus sobre sua criação, indicando que nada escapa à sua atenção. Outra coisa que chamou a atenção de Ezequiel foi como o espírito dos seres vivos parecia estar ligado às rodas. Ele percebeu que, de alguma forma, o que animava esses seres, o que lhes dava vida e propósito, também estava presente nas rodas. Havia uma conexão profunda, um vínculo que unia os seres vivos e as rodas de uma maneira que ia além do físico. Acima dos seres vivos e das rodas que Ezequiel observava, havia uma espécie de plataforma, brilhante como se fosse feita de cristal. Essa plataforma se destacava, pairando sobre tudo. A maneira como refletia a luz e parecia sustentar algo de grande importância fazia com que Ezequiel não conseguisse desviar o olhar. Essa estrutura impressionante, posicionada de forma elevada, indicava que era um símbolo de algo sagrado e poderoso. No centro dessa plataforma cristalina havia algo ainda mais majestoso, um trono, mas esse não era um trono comum. Era feito de safira, uma pedra preciosa azul que brilhava intensamente, quase como se tivesse luz própria. O trono era imponente e transmitia uma sensação de autoridade absoluta e poder inquestionável. Ver algo tão grandioso e belo em cima daquela plataforma fazia Ezequiel entender que ali seria o lugar de alguém muito importante com uma autoridade suprema, algo ou alguém com um poder e uma posição que superavam tudo o que se pode imaginar na Terra. No momento mais impressionante de sua visão, Ezequiel testemunhou a manifestação da glória de Deus. Isso não era algo que se pudesse descrever facilmente com palavras. Era uma luz brilhante e poderosa, diferente de tudo o que ele já tinha visto ou imaginado. Essa luz carregava uma profundidade espiritual, enchendo o espaço ao redor do trono e da plataforma de cristal. A presença dessa glória era tão intensa e avassaladora que parecia preencher tudo, indo além dos limites visuais e tocando o coração e a alma. Diante dessa manifestação, Ezequiel se sentiu completamente tomado pelo momento, por uma mistura de admiração, respeito e um pouco de medo.
Sem conseguir se manter de pé diante de algo tão avassalador, Ezequiel caiu com o rosto voltado para o chão. Naquele instante, todas as palavras e conceitos sobre Deus que Ezequiel tinha aprendido ao longo da vida pareciam pequenos. Sua reação perante esta visão era também um gesto de humildade diante do sagrado e do sublime.